Pessoal, me chamo Bárbara Sá, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Polo de Inhuma, aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o conteúdo do segundo ano, que é hormônios vegetais. Os hormônios vegetais são, como também são chamados fito-hormônios, são substâncias orgânicas que são atuantes nos diferentes órgãos da planta, que vem a ser raiz, caule, folhas, flores e frutos, que são responsáveis pelo crescimento e pelo desenvolvimento do vegetal. Ou seja, esses hormônios, eles são essenciais para a vida desses vegetais, porque somente a partir dele as sementes podem crescer, este vegetal vem a se reproduzir e também ser sustentado durante todas as fases de sua vida. Os hormônios vegetais são sintetizados em pequenas frações, com função direcionada a locais específicos, certo? A partir da necessidade daquela planta é que os hormônios vão ser divididos, vão ser encaminhados até aquela necessidade da planta. Se a planta tem a necessidade por luz, os hormônios vão fazer com que ela procure a luz. Se ela está precisando de água, de nutrientes, os hormônios vão fazer com que aquela planta seja direcionada a essa água, a esses nutrientes, a partir do crescimento do caule. Mas a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto mais à frente. A produção hormonal pode, conforme a espécie do vegetal, obedecer indiretamente os fatores climáticos, sendo observável à medida que sucede as estações sazonais do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. A partir das estações do ano, muitas plantas, muitos vegetais, eles precisam de necessidades especiais, eles necessitam dos hormônios para ajudar eles a sobreviver a diversas estações, como as estações da seca, que eles não têm tanta deriva de água, eles necessitam mais dessa proteção e os hormônios vão agir nessas necessidades da planta. Alguns fatores como intensidade luminosa, temperatura, umidade e concentração de gases influenciam na formação e amadurecimento dos frutos e na abscisão foliar, que é a queda das folhas, floração e crescimento do caule e da raiz por alongamento celular, ou seja, esses hormônios, eles vão ser fundamentais para tudo. Qualquer tipo de ação que for realizada por essa planta, por esse vegetal, é necessário da ação inicial de algum hormônio, certo? Para poder amadurecer os frutos, para poder procurar luminosidade, para poder controlar a temperatura, a umidade, as trocas gasosas, tudo é responsabilidade dos hormônios. Alguns dos hormônios que são relacionados à divisão celular, ao crescimento e à diferenciação, que são as alcinas, as giberelinas, o gás etileno, o ácido abscíssico e as citocininas, que vamos falar um pouquinho mais, entrar detalhadamente na área de cada um. As alcinas é o hormônio que é produzido nas extremidades da planta. Ele é responsável pelo tropismo, que é o fototropismo e o geotropismo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O desenvolvimento dos frutos, o alongamento celular radicular e caulinear, que promove o crescimento da raiz e do caule, de acordo com a necessidade, Vai ser essa alcina que vai fazer o crescimento da raiz, o crescimento do caule, como o exemplo que eu dei anteriormente, Se a planta estiver num lugar muito seco e ela estiver precisando de água, vai vir essa alcina para poder crescer, ter o crescimento da raiz dessa planta, para que essa planta consiga alcançar um local que tenha água, porque a necessidade dela é por água. Esse fito-hormônio é produzido no meristema apical do caule, nos primórdios foliares, nas flores, nos frutos e também nas sementes. E ele é transportado pela extensão do vegetal através dos vasos xilema e floema. E a relação das alcinas com o fototropismo é porque elas causam o crescimento da planta em resposta da luz, As plantas precisam da luz para poder para poder ter sua alimentação, Então,
esse hormônio da alcina vai fazer com que seja possível que por essas plantas estarem sendo iluminadas apenas por um lado, observa-se que a alcina migra para o lado oposto, estimulando o seu crescimento em direção à luz. A alcina vai estimular o crescimento dessas plantas em resposta da luz, para que elas possam fazer a fotossíntese, para que elas possam ter o seu alimento. Já a relação das alcinas com o gravitropismo é porque elas causam o crescimento da planta em resposta à gravidade. Uma planta, um vasinho de planta, se cair, até uma árvore, se ela cair e nascer um broto ali, o broto não vai nascer caído para baixo, ele vai nascer subindo em direção acima, em direção à gravidade, né? As alcinas migram para a região voltada para o solo, que é para estimular as células dessa região para curvar-se para cima. A planta não vai ficar crescendo reto rente ao chão. Ela vai curvar-se para cima por conta da ação da alcina neste graviotropismo. O etileno, o gás etileno, né? Sua concentração, de gás etileno realiza o amadurecimento dos frutos, a indução da abscisão foliar. Esse gás é produzido em diversos locais da planta, difundindo-se entre as células. Esse etileno que vai ser o responsável pelo amadurecimento dos frutos. E, gente, não é só porque tem um tipo de hormônio agindo que não possa ter mais de um. Muitas vezes, a planta, para poder agir, para poder ter suas ações, ela necessita de mais de um hormônio, dependendo da sua necessidade. A planta vai precisar de alguma coisa, o que for a necessidade dela, ela vai ter este hormônio para suprir essa necessidade, como é no caso do etileno. O etileno é amadurecimento dos frutos e indução da queda das folhas, né? No tempo das secas, que essa planta não está podendo suprir essas folhas com todo o que ela é necessário para viver, esse etileno é liberado pela planta para que as folhas sequem, e caiam, para que a planta não precise sustentar essas folhas em um momento que ela não está conseguindo se manter propriamente como deveria. E também, esse etileno, ele é um gás que algumas plantas ele é produzido em maior escala, e algumas plantas são mais sensíveis a ele, como é o caso da banana. A banana, ela tem uma grande quantidade, fabrica uma grande quantidade de gás etileno. Por isso que bananas, elas amadurecem muito rápido, e amadurecem até os frutos que estejam perto delas. Se você colocar em uma fruteira frutas, até mesmo verdes, perto de uma banana que esteja verde ou madura, porque a partir do momento que a planta já solta esse gás etileno em grande quantidade, e as frutas também vão estar liberando. Quando você coloca nessa fruteira, com essas outras quantidades de fruta, outros tipos de fruta, a banana vai fazer, o gás liberado pela banana vai fazer com que essas outras frutas amadureçam e até possam chegar a apodrecer por conta dessa grande quantidade de gás que é liberado pela banana. As citocininas, ela é o hormônio que retarda o envelhecimento da planta. Ela estimula as divisões celulares e o desenvolvimento das gemas laterais, regulando assim o crescimento da planta. Ela é produzida nas raízes e é transportado para a planta através do xilema, né? Essa citocinina, esse hormônio, ele vai vir retardando o envelhecimento da planta. A planta chega no nível que ela já está em um tamanho adequado para poder continuar suas outras ações, como ter frutos, como ter a foliação, a floração. Vai vir esse hormônio citocinina para poder regular o crescimento dessa planta. Se não tiver a citocinina, essa planta vai ficar crescendo. A sua única função vai ser crescer, ela não vai se reproduzir, ela não vai se adequar aos tipos de ambientes que ela tiver, e não é tão interessante você ter só a citocinina. O interessante da planta é que ela tenha todos esses hormônios conversando e se localizando nos locais necessários, de acordo com a necessidade da planta. A giberelina, ela atua na floração, promove a germinação das sementes e o desenvolvimento dos frutos.
ela é sintetizada no meristema de sementes e frutos e é transportada pelo xilema. Como a giberelina ela age diretamente na germinação das sementes, no desenvolvimento dos frutos, ela tem pouco efeito sobre o caule. O efeito dela maior mesmo vai ser na floração, né? Na criação das flores, na germinação das flores que viram sementes e aí também os frutos. O ácido abscíssico, ele vai provocar a indução do fechamento dos estômatos, que os estômatos são responsáveis pela troca de gases e água e elementos com o meio ambiente, né? Vai ser responsável pelo envelhecimento das folhas, a dormência das sementes e gemas, inibe o crescimento das plantas, a sua produção ocorre em diversos órgãos da planta, tanto caule como folhas, nas extremidades da raiz, né? A difusão desse hormônio ocorre através dos vasos condutores de seiva. Esse ácido, ele vai ser muito importante nas épocas que as plantas, elas não puderem manter com todas as suas funções. Elas estão no período de seca ou num período de inverno muito frio e aquela planta não sustenta todo aquele frio. Ela não consegue manter todas as suas regularidades naquele frio. Esse ácido vai ser liberado fechando os estômatos para que essa planta continue viva, mais retida de suas atividades, para quando ela conseguir os materiais necessários, a água necessária, temperatura, ela possa voltar à vida sem que a planta morra. Aqui a gente tem uma recapitulação, uma pequena recapitulação do que a gente falou, né? A gente vai começar prestando atenção primeiro nessa planta adulta que tem do lado esquerdo, né? A partir das giberelinas, do hormônio giberelina, essa plantinha ela vai ter a quebra da dormência dessas gemas presentes nela. Vai ter a quebra dessas gemas, elas vão se tornar flores. A partir dessa floração causada pelas giberelinas, vai ter a formação dos frutos e das sementes, que é a giberelina em acompanhamento das auxinas, os hormônios auxinas. A partir disso, quando aparecer os frutos, a partir do etileno vai ter o amadurecimento desses frutos e a queda das folhas, né? O etileno e as auxinas. O etileno junto com as auxinas vai fazer com que esses frutos amadureçam e que essas folhas caem. A partir da dormência das sementes, o ácido abscílico vai fazer com que a dormência das sementes e para haver a germinação dessas sementes, novamente vai ser necessário que tenha o hormônio giberelina. A partir dessa semente estar germinada, para ter o crescimento dessa semente até virar uma planta adulta, uma planta necessária, ela vai precisar da citocinina, da giberelina e da auxina, que vai fazer com que ela tenha tamanho, com que ela controle suas funções e com que ela possa aumentar tanto o seu caule, tanto suas folhas, tanto suas raízes, para poder conseguir o que ela está precisando, água, alimentos ou mesmo luminosidade. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada.